Shalom, shalom. Como vencer o espírito de engano? E por que nós estamos falando isso? Nós estamos dentro de uma unção profética de Sacar, e dentro da unção profética de Sacar, o inimigo ele tenta trazer algo para combater essa unção profética e verdadeira. Com o quê? Através do espírito de engano. Nós vamos ler a palavra do Senhor e nós vamos falar um pouco sobre isso. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa leitura, para a nossa meditação, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar, nos instruir. A nossa leitura de hoje, ela se encontra em Atos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 4, que diz assim: Elimas, o mágico. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado de Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas. Elimas é o Bar Jesus, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar-se da fé, o procônsul. Todavia, Saulo, que tinha se chamado Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém, amém, pela sua palavra. Estamos aqui em mais um dia, né, da contagem do Homer. E nesse dia é um dia de refinamento espiritual, e áreas da nossa vida elas precisam ser modificadas, mudadas. Quais são elas que nós devemos atentar hoje, né? Não darmos ouvidos a espíritos de engano. Então, os nossos sentidos espirituais, especificamente da audição, eles precisam estar purificados, a fim de que o crédito que nós venhamos a dar, eles estejam embasados na palavra do Senhor. 1 João capítulo 4, no versículo 1, fala para que nós não acreditemos em todos os espíritos, mas provarmos os espíritos, se eles são de Deus, porque há muitos falsos profetas que têm se expressado no mundo. E não só a manifestação profética, a opressão profética em cima de pessoas, proféticas que eu estou falando, proféticas do mal, né, de falsos profetas, ou de espíritos malignos, manifesta na vida das pessoas, elas não vão trazer a verdade. As pessoas estão buscando em fontes que não são a fonte da verdade. A Bíblia fala que o inimigo, ele é o autor, ele é o pai da mentira, ele é o autor da mentira. Essa mentira brota no inferno. Como é que uma pessoa que busca aquilo que é adverso, né, a Deus, pode fluir coisas boas? São coisas que a gente precisa estar atentos nesse tempo. Agora, nós vemos o quê? Que há uma contaminação, que se nós observarmos esse texto aí, há uma contaminação trazida por quem? Por Elimas, né? Que é o quê? Um mago, que é aquele que produz a magia, é um falso profeta, Sim. é um feiticeiro, né? Então, nesse tempo, nós temos que estar atentos
para essas fontes que estão influenciando pessoas. Porque esse tipo de pessoa, esse tipo de espírito de engano, ele está infiltrado no nosso meio. Nós precisamos entender e estar alerta com isso, né? E o que me chama muita atenção também é como que a gente vai fugir disso, tá? Porque aqui no versículo 9, todavia Paulo, que também se chama Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. E ele denunciou que havia ali um filho do diabo. Meu Deus. Ele denunciou. Aquele que é cheio do Espírito discerne as coisas do Espírito. Uau, olha isso. O qual a importância de nós nesse tempo não vivermos na carnalidade, não vivermos no natural e sim no sobrenatural, vivermos andar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda. O Espírito Santo ele está disponível, o Senhor deu ele para nós. Eu vou deixar o meu Espírito aqui. Agora nós precisamos estar atentos para ouvir a voz dele, do Espírito Santo, para não sermos enganados com outras vozes, com falsos profetas, com falsas profecias, com todo tipo de engano, né? Olha só, esse tempo aqui, tu falou a respeito do discernimento de espírito. A Sim. palavra fala que nós precisamos estar buscando com zelo os melhores dons. Sim. Se nós buscarmos, nós temos que buscar nesse tempo com zelo o dom de discernimento de espírito. Por quê? Porque nesse tempo é um tempo de falsas informações, de falsas mensagens, de falsas profecias, né? Então, esse dom, ele não é somente um insight, ele pode se manifestar como um insight na nossa vida, né? Mas o insight por si só, nós temos que examinar se esse insight não é um insight humano que nós temos, às vezes fruto até da experiência que nós temos, ou se ele é realmente a voz do Espírito. Mas o Espírito, ele quer fazer o quê? Ele quer nos alertar contra essa presença de informação maligna, de informações que elas são más, de profecias que elas são más, né? Que vem da influência de espíritos malignos. Então nós temos que discernir. Discernimento do espírito, ele serve basicamente para duas coisas. Nós discernirmos fontes, né? E discernirmos aquilo que nós estamos vendo. O que nós podemos discernir que nós vemos? Anjos do Senhor e espíritos malignos também. São coisas que nós precisamos atentar. E às vezes nós pensamos que o discernimento de espírito é só para alguma coisa ruim, né? Mas quando nós vemos essa manifestação ou esse discernimento que nós temos que ter, nós precisamos ver o quê? Que há, né, a atuação do inimigo para trazer o quê? Para desfocar a gente. Quer dizer, uma falsa luz que é para cegar nós quanto à verdadeira luz. Então vem o quê? Nisso tudo? Falso ensinamento, falsas doutrinas, falsas aparições de bondade, vamos falar assim, né? Erros teológicos. Injustiças também. Injustiças. Tirando aquilo então nós que é temos que justo. discernir se aquilo. Qual é a intenção? É uma coisa interessante de nós analisarmos junto com o insight próprio e o dom, né? Se a gente começa a fazer um estudo da intenção, porque tem muitas pessoas que elas são o quê? Mal intencionadas. Então, nessa ação, né, de uma falsa luz para ofuscar a verdade, né, ou maquiar uma verdade, né, nós precisamos discernir para ter esse combate nesse tempo. As contaminações de sedução de todas as formas que nós pensarmos, né, o engano, a malícia, as injustiças que são plantadas, como você falou aí nesse texto,
e onde a escuridão e as trevas se manifestam. Sim, só que nós temos dentro desse tempo também uma unção liberada para Aleluia. esse tempo, Sim. que é a unção de Zacar. E aí eu volto em 1 Crônicas, capítulo de número 12, versículo de número 32, que diz assim, ó, e dos filhos de Zacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Nós entendemos que a tribo de Issacar, que é a tribo justamente que está operando, liberando a sua unção nesse tempo, é uma tribo que opera, que vai contra o falso profético. Olha isso. Então, Deus é tão bom, a gente consegue ver a atuação, esse discernimento é para vir, mas nós entendemos também que nós podemos buscar a direção do Espírito. Há uma unção liberada para esse discernir profético, para esse tempo, sim, para não sermos enganados, para não sermos conduzidos nas trevas, e sim pela verdadeira luz, que é Ele, porque o mês Ziv, o mês Ia, o Ziv praticamente, ele é a questão de luz, de brilhante, brilho, né? De brilho. Então, eu preciso resplandecer a luz de Cristo, né? A luz verdadeira, não de um Cristo falso, não um Bar Jesus, não um filho de Jesus falso, mas filhos do Deus vivo, que resplandeça a sua luz. Então, nós precisamos receber essa unção, ter esse discernimento do Espírito, no Espírito, para poder vencer, né? Esse espírito de engano que está ao nosso redor, que está do nosso lado. Que o Senhor nos dê essa sabedoria nessa contagem, que possamos estar discernindo essas coisas nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, Tu nos chamas nesse tempo, Senhor, para que nós tomemos posse, nos apossemos da unção profética de Issacar que amém, está aleluia, pairando nesse tempo. Sim, ó Deus. E ao mesmo tempo, Pai, nos revestimos de uma forma que os nossos ouvidos sejam blindados, nossos olhos sejam blindados por aquilo que nós vemos e ouvimos, que são fruto das trevas, as quais nós precisamos expor para que a luz do Senhor ela possa realmente preencher. Que haja sobre nós, Pai, um senso crítico, um senso de análise à luz da Tua palavra, para que as contaminações das falsas profecias, das feitiçarias, das aparências, Senhor, elas não cheguem em nós nesse tempo com credibilidade, muito pelo contrário. Mas nós queremos repreender toda a estrutura espiritual que age nesse tempo, toda a estrutura espiritual que leva à mudança da verdade, à quebra, Senhor, da verdade nesse tempo. Sob o poder do nome de Yeshua, nós nos apossamos daquilo que Tu tens, Senhor. Que o discernimento de espírito ele venha sobre nós, que nós nos apossemos, que nós busquemos, que nós almejemos, que o nosso coração deseje aquilo que é, Senhor, o discernimento que Tu tens, Senhor, para nós nesse tempo. O dom de discernimento de espíritos. Senhor, nós não queremos viver, Senhor, escravos, Senhor, de informações mentirosas. Nós não queremos, Senhor, viver escravos, Senhor, daquilo que o inimigo está produzindo, muito pelo contrário. Nós queremos, Senhor, fluir alinhados no Teu tempo, alinhados na Tua unção nesse tempo também, a fim de que nós sejamos fortificados em Ti, Senhor, e entendamos e compreendamos aquilo que Tu tens para o Teu povo nesse tempo. Pai, nós também não deixamos de orar, Senhor, pelo Rio Grande do Sul, como é um propósito que nós temos alinhado, Senhor. E eu oro também, Pai, para que o Espírito da verdade, ele se manifeste lá. Que a compreensão da verdade, ele se manifeste lá. Em o poder do nome de Yeshua. Senhor, é um tempo de reconstrução naquele lugar, Senhor. E nós temos visto a Tua manifestação lá, Senhor, no coração das pessoas, pessoas que têm agido com bondade, Senhor, nesse tempo, pessoas que têm sido empáticas nesse tempo também, Pai. Nós oramos, Pai, para que Tu levante pessoas, Senhor, nessa nação, ajudando na reconstrução desse Estado,
a fim de que a tua justiça, o teu tzedaká, como diz a palavra do Senhor, o teu tzedaká, ele seja uma forma equilibrada, Senhor, de uma reconstrução daquele lugar. O coração de cada pessoa que está ali, Senhor, fortalece eles. Pessoas que estão dedicando-se ali, que abriram espaços, que estão há dias fora de casa, Senhor, sejam trabalhando ou sejam desabrigados, sejam aqueles que estão sendo atendidos ali. Pai, fortalece o coração dessas pessoas, Senhor. Traz no coração dela, Jesus, o teu amor, coloca dela, implanta nelas o teu amor, a fim de que eles conheçam, Senhor, que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Que a tua força, Senhor, seja sobre eles em um poder do nome de Yeshua. Amém.